Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos dar continuidade aí ao nosso estudo, tá bom? Bom, hoje nós vamos falar sobre substâncias e misturas. Então, o que que a gente tem aí? A gente já sabe que tudo que está ao nosso redor é formado por átomos. Nós já falamos sobre isso, que são as unidades básicas da matéria, né? Que forma a matéria. Esses átomos, eles se combinam e formam, né, todas as formas, todas as coisas que a gente encontra na natureza. Ou seja, esses átomos, eles vão se unir, vão formar as moléculas e vão formar as substâncias químicas. Então, nesse capítulo, nós vamos estudar o conceito de substância química e de mistura. Assim também, pessoal, como a classificação desses tipos de substâncias, tá bom? Bom, começando aí pelas substâncias químicas. Uma substância, ela vai corresponder a uma porção da matéria, tá? Que vai apresentar várias propriedades bem definidas e bem determinadas. Então, a gente tem, dentre essas propriedades de uma substância, a gente vai ver o que é o ponto de fusão. O que seria isso? O ponto de fusão e o ponto de ebulição e a densidade. O ponto de fusão vai ser o ponto em que aquela substância ela passa do estado sólido para o estado líquido. E o ponto de ebulição seria o ponto em que, né, a temperatura em que essa substância ela passa do estado líquido para o estado gasoso. E a densidade vai ser aquela propriedade que a gente vai poder ver se aquela substância ela boia ou ela afunda, por exemplo, no meio aquoso, no meio líquido. Também a gente vai ver nessa substância as propriedades organolépticas, ou seja, o que seria isso para a gente poder perceber? Seria as propriedades que a gente percebe através dos nossos sentidos, através do aroma, que é o sentido do olfato, né? Através da visão, que é o sentido da visão, a gente poder enxergar aquela substância e definir ela, né? Através do paladar, a gente poder perceber se uma substância ela é azeda, se ela é doce. Então, isso seria lá nas propriedades organolépticas, tá? Então, a gente tem aí, ó, a água, aí mostrando, por exemplo, tá, o ponto de fusão da água, né? O que a gente tem aqui? PF, ponto de fusão, ou seja, a 0 graus, essa água ela está congelada. Quando ela chega no ponto de ebulição, ou seja, que ela ferve ao nível do mar, a 100 graus, ela passa do estado líquido para o estado gasoso. A densidade da água seria 1,00, né, gramas por metro cúbico. Propriedade organoléptica, né, que a gente usa os nossos sentidos para ver. A água, ela é o quê? Ela é incolor, ela não tem cor, ela é insípida, ela é inodora, ou seja, ela não tem cheiro, ela não tem sabor. Então, da substância água, a gente pode ver, né, várias propriedades. Ponto de fusão, ponto de ebulição, a densidade dessa água e, de acordo com a propriedade organoléptica, como que a gente iria classificar ela, tá bom? A gente tem outra substância e também o sal, que a gente pode ver, né? Ponto de fusão, 801 graus Celsius, ponto de ebulição a 1.413 graus, a densidade dela 2, né, 2,165, a propriedade dela ela é sólida, ela é branca, né? Continuando, a gente tem assim, ó, deixa eu abaixar aqui, substâncias puras. O que seriam as substâncias puras? São aquelas substâncias formadas por um único tipo de molécula. Todas as moléculas, elas são iguais. Então, se uma substância ela for formada por uma molécula que, por sua vez, é formada por um átomo de oxigênio, 2 de hidrogênio, todas as moléculas elas são iguais, a gente fala que essa substância ela é uma substância pura. A água aqui no caso, que isso aqui é a molécula da água, ela seria uma substância pura. Assim, para a gente pegar, dar um exemplo. Por quê? Todas as moléculas da água vão ser formadas por oxigênio e 2 átomos de
hidrogênio, tá? Bom, continuando, a gente tem aí as propriedades físicas que a gente pode observar numa substância. Então, quando a gente for falar de propriedades físicas, a gente não pode esquecer das mudanças de fase que os elementos podem sofrer, que a substância pode sofrer. Ou seja, ela pode se apresentar em 3 estados físicos, que é o sólido, o líquido e o gasoso. Porém, ela pode mudar. Quando ela passa, por exemplo, do estado sólido para o líquido, nós temos a fusão. Quando ela passa do estado líquido para o gasoso, nós temos a vaporização. Quando é do gasoso para o líquido, nós temos a liquefação. Quando é desse líquido para o estado sólido, a solidificação. E a gente ainda tem aí 2 passagens que são diretas, ou seja, a água, né, como exemplo, ela pode passar do sólido diretamente para o gasoso, sem ter ficado líquida, né? O gelo ele não precisa ter derretido para ele virar gasoso, é o caso do gelo seco. O gelo seco ele não derrete, ele passa do estado sólido diretamente para o gasoso. Qual vai ser o nome dessa passagem? Sublimação. Quando é também dessa passagem direta do gasoso para o sólido, nós temos também a sublimação, mas a gente chama de sublimação inversa. Então, as substâncias, elas podem passar também, elas podem mudar nos estados físicos, que são 3, o sólido, o líquido e o gasoso. Para acontecer essa mudança, precisa o quê? De mudança de temperatura. Ou a substância vai perder calor, ou ela vai ganhar calor. Por exemplo, a água, quando ela perde calor, quando ela se resfria, ela pode se solidificar. Quando ela ganha calor, ela pode passar do estado sólido para o líquido. Ganhando mais calor ainda, ela pode passar desse estado líquido para o gasoso, tá? Classificação das substâncias. Classificação das substâncias puras. As substâncias puras, elas podem ser classificadas como substância simples, ou seja, é aquela substância que ela vai ser formada por um ou mais átomos de um mesmo elemento químico. Então, essa substância ela vai ser chamada de substância pura e simples, quando ela é formada por um ou mais átomos do mesmo elemento químico. Olha aqui, ó, seguindo aí no seu livro. Olha o que que você tem. Você tem aí o gás hidrogênio, ó, 2 átomos de gás hidrogênio, substância pura simples. Gás oxigênio, 2 átomos de oxigênio, então substância pura simples. Aqui embaixo, nitrogênio, também 2 átomos iguais, então é uma substância pura e simples. Aqui, ó, 3 átomos de oxigênio, formam o gás ozônio, também é uma substância pura e simples. Então, todas as substâncias aqui, elas são puras e elas são simples, porque elas são formadas pelo mesmo elemento químico, né? Aqui o gás hidrogênio, aqui o nitrogênio, aqui o oxigênio e aqui gás ozônio. Agora, quando essa substância ela é formada por átomos diferentes, mesmo assim, todas as moléculas elas são iguais, mas as moléculas são formadas por átomos diferentes. Então, a gente fala que essa substância ela é uma substância pura, porque todas as moléculas elas são iguais, porém, ela é composta porque são formadas por átomos diferentes. Então, por exemplo, a gente tem aqui o ácido clorídrico, é um ácido, por exemplo, a gente pode encontrar no nosso estômago, que ele ajuda na digestão dos alimentos. Ele é uma substância pura, porque todas as moléculas que vão formar esse ácido, elas são formadas iguais. Elas são formadas pelo hidrogênio e pelo cloro. Porém, como são átomos diferentes, elas são substâncias puras, porque elas são formadas iguais, porém, como são átomos diferentes, ela é chamada de composta.
Se os átomos fossem todos iguais, né, os elementos químicos fossem iguais, ela era uma substância pura, porque as moléculas são iguais, e ela seria simples, porque os elementos químicos são os mesmos. Como aqui as moléculas são sempre formadas da mesma forma, ela é pura, mas ela é composta porque essas moléculas têm átomos diferentes, tá bom? Bom, continuando aqui, o que a gente tem? Ó, aprenda mais. Alótropos são estruturas que se formam, né? Que formam duas ou mais substâncias simples diferentes. O grafite, né, que você usa aí para escrever, para fazer o seu dever, e o diamante, geralmente, né, eles são adornos assim muito belos. Eles são o quê? Alótropos, tá? Eles são do carbono, ok? E aqui está mostrando como que eles são formados, ó, o grafite, como os átomos se unem, e o diamante, como que ele vai se unir. Então, olha só, as substâncias, elas podem ser pura e simples, quando elas são formadas pelos mesmos elementos químicos, todas as moléculas, elas são iguais e são formadas pelos mesmos elementos químicos. Mas ela pode ser também uma substância pura, porque todas as moléculas elas são iguais, porém ela é composta porque essa molécula ela é formada por átomos diferentes. Agora, já as misturas. A mistura ela vai ser a união de várias, né, de duas ou mais substâncias. Então, quando a gente pega uma substância e mistura com outra, olha o nome como é que ele já diz, mistura. Então, mistura são misturas de substâncias diferentes, tá? Então, cada substância ela vai ter uma mistura que a gente chama de componente, que ele pode ser diferente. Olha aqui o exemplo que vocês têm, ó. A gente tem aqui a mistura, né, de gases que formam o ar. No ar, a gente não tem só o oxigênio, a gente tem gás de nitrogênio, a gente tem gás oxigênio, tem gás carbônico e ainda tem outros gases. Então, o ar, ele é uma mistura, ele não é uma substância, ele é uma mistura porque ele é formado por substâncias diferentes. Substância nitrogênio, substância gás oxigênio, gás carbônico. Então, ele é uma mistura, tá? Continuando aí, o que nós temos aqui? Olha só. Classificação das misturas de acordo com o número de fases, né? Então, assim, as fases seriam como elas vão se apresentar. Ó, o aspecto visual de uma mistura é importante. A partir dele, podemos classificar determinada mistura em função do seu número de fases, ou seja, as porções que ele apresenta aspecto visual. Essas fases elas podem ser homogêneas ou heterogênea. O que vai acontecer nessa mistura homogênea e nessa mistura heterogênea? A homogênea é aquela que não se pode identificar as substâncias envolvidas. A gente vê um aspecto uniforme ao olho nu. É como, por exemplo, assim, se a gente pegasse a água e olhasse a água, a olho nu, ela é uma substância que a gente só vê nada, ela é incolor. Então, ela é homogênea. Agora, se a gente for analisar no microscópio, a gente vai ver que a água ela é formada por outros elementos. A água ela pode ter sais minerais, né? Então, aí no microscópio. Mas a olho nu, ela é o quê? Homogênea, porque a gente vê uma coisa só. O leite, quando a gente olha a olho nu, sem o auxílio do microscópio, a gente só vê uma coisa, é homogêneo. Heterogêneo é quando a gente vê mais de um tipo de substância. Então, por exemplo, se você misturasse areia e água, você, na hora que você estiver olhando, você vai conseguir identificar a água e a areia. Então, se você identifica duas substâncias, você está vendo aí uma mistura heterogênea. Se a gente tentar misturar a água e o óleo não se mistura com a água, você vai ver duas substâncias. Então, ali você vai ter uma mistura
heterogênea. Quando a gente olha a olho nu, sem o auxílio do microscópio, a gente vê uma coisa só, é mistura homogênea. Quando a gente olha a olho nu, sem o auxílio do microscópio, você vê mais de uma substância, vai ser uma substância heterogênea, ok? Bom, a gente tem aí, né, o microscópio, misturas homogêneas nas quais uma substância é dissolvida na outra, são chamadas de soluções. Quando a gente tem uma substância que ela vai ser dissolvida em uma outra, a gente fala que a gente tem uma solução. A substância presente em menor quantidade, né, que vai estar sendo dissolvida, a gente chama de soluto. Então, se a gente pegar a água e colocar um pouquinho de açúcar, esse açúcar ele vai ser o soluto, porque a água vai dissolver esse açúcar. Bom, enquanto, né, depois a outra é denominada solvente. Quem é o solvente? Aquela que dissolveu a substância. Então, se a gente pega um pouco de açúcar, bota no copo com água, e a água está numa maior quantidade, o açúcar ele é o soluto, porque ele é a substância que está sendo dissolvida. O solvente é a água. A água, ela dissolve o açúcar. Então, ela é o solvente. É igual o esmalte. O esmalte, a acetona, ela é o solvente, porque a acetona, ela consegue dissolver o esmalte e a gente tirar o esmalte da unha, tá? Bom, continuando aí, a gente tem assim, ó, misturas bifásica, tá? Quando a gente vê mais de uma substância, então água e óleo, a gente vê duas coisas, a gente vê a água e vê o óleo. Então ela é bifásica. Bi vem de dois. Trifásica, quando a gente vê três substâncias. Vocês estão vendo aqui, ó, o granito, a rocha granito. O que a gente vai encontrar nesse granito formando essa rocha? Os minerais, o quartzo, o feldespato e a mica preta. O granito ele é todo colorido, a gente vê lá pontinhos mais pretos, pontinhos cinza, pontinhos, né, meio amarronzado, porque o granito ele é uma substância, ele é uma mistura o quê? Trifásica. Nós vemos três tipos de substâncias formando o granito. Polifásica vai ser, então, para quando a gente ver mais de três, né? Bifásica, quando a gente vê duas substâncias, trifásica, quando a gente vê três, e quando a gente vê mais de três, né, de quatro para lá, a gente chama de polifásica. Olha o exemplo que vocês têm aí, ó. Olha que mistura é essa. O que a gente tem? A areia, a água e o óleo, né? E a gente ainda tem aí umas, como se fossem umas pedrinhas, né? Aí embaixo. Então, a gente tem mais de três substâncias formando essa mistura. Se a gente tem mais de três, nós chamamos de polifásica, ok? Meus amores, vocês vão fazer os exercícios do livro, tá? Nós temos exercícios aqui na página 35, para que vocês respondam aqui, ó, página 35, para vocês responderem, vão responder no livro mesmo. Da página 35 à página 39. Agora, em aula, nós vamos fazer a página 35 a 36 e a 37. Vai ficar para casa a página 38 e a página 39. Na medida que vocês tiverem dúvida, vocês vão me perguntando que eu vou esclarecendo as dúvidas de vocês. Tá bom, meus amores? Então, a página 38 e 39 para casa, 35, 36 e 37 para aula. Tá bom? Meus amores, se cuidem, tá bom? Até o nosso próximo encontro aí. E qualquer dúvida, você